hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. É o Trilho Discipular de Líderes. É o material da nossa convenção, faz parte da série Liderança Discipuladora. Então hoje os irmãos estão aí com a lição número 1 e a lição número 2 em mãos. Não dá tempo da gente passar toda essa lição número 1 hoje, nós continuaremos na semana que vem. Então peço que os irmãos abram aí as suas lições. Fundamentos de uma igreja multiplicadora. Nós já temos falado bastante sobre igreja multiplicadora, mas na verdade desde que praticamente chegamos aqui, temos falado em igreja multiplicadora. Mas o que é uma igreja multiplicadora e qual é a sua visão? Segundo o pastor Antônio Valdemar Cuco, que é um dos autores destes estudos, é uma igreja que busca intencionalmente cumprir com a grande comissão deixada por Jesus Cristo em Mateus 28, 19 a 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou com vocês, ou estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então o foco de uma igreja multiplicadora é fazer discípulos multiplicadores, é formar outros discípulos que continuem multiplicando a graça e o amor de Deus, que continuem trabalhando para que a igreja cresça, para que o reino cresça, que continua trabalhando para que o poder de Deus seja manifestado também na vida de outras pessoas. Então, nós somos aqui, conforme o autor diz, agentes da graça, o amor e da esperança, proclamadores de boas novas, servos dispostos a obedecer ao chamado de Jesus Cristo, com dedicação e esmero, visando a glória de Deus. Isso é uma igreja multiplicadora. É uma igreja baseada em princípios. Princípios esses que não foram inventados por homens, mas princípios bíblicos. Princípios que devem nortear o nosso caminho para que possamos ter uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que faz diferença na sociedade. Então este é o foco, este é o objetivo de sermos uma igreja multiplicadora. E ele diz aqui ainda, igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. E o que são princípios? E o autor coloca, são valores imutáveis, fundamentados na palavra de Deus, que servem como referencial para todas as épocas, circunstâncias e culturas. Modelos são estratégias. Modelos são apenas algumas ferramentas que podem ser alteradas de acordo com a necessidade. Pode entrar, fique à vontade. Agora, o princípio não pode ser alterado. O princípio é a base, é a ferramenta principal, né? É algo que tem que estar entranhado na nossa vida, no nosso estilo de vida. Procuramos ser uma igreja dirigida por propósitos, buscando no fluir do Espírito Santo, encontrar as metodologias que viabilizem o cumprimento da missão. Um exemplo de princípio pode ser observado na primeira ordem de Deus ao ser humano. Gênesis 1, 27 e 28, que diz: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então a primeira ordem aqui, o primeiro princípio foi frutificar, multiplicar. Multiplicar. Isso é extremamente importante.
Precisamos, como igreja, crescer, multiplicar. Fomos criados para a vida e não para a morte. Criados para gerar vida, criados para multiplicar vida. A correlação aqui foi estabelecida por Jesus. Observe: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Então é a vontade de Deus que nós, como discípulos de Jesus Cristo, produzamos muitos frutos. Que nós geremos muitos frutos. Como eu disse aqui na semana retrasada, o principal objetivo de uma árvore não é formar uma sombra frondosa, gostosa, onde nós podemos nos aconchegar. Não é simplesmente dar belas flores, não é refrescar o nosso calor. O principal princípio de uma árvore é gerar outras árvores iguais a ela. Então, assim como uma árvore gera outras iguais, nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos gerar outros discípulos iguais a nós, que também, por consequência, são discípulos de Jesus Cristo. Como Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus, formando outros discípulos de Jesus, a partir do nosso modelo. Daí a fundamental importância de todos nós vivermos segundo os padrões, os propósitos de Cristo para a nossa vida, para a vida da igreja. Não podemos deixar isso de lado. Esse é um princípio básico fundamental. Sermos discípulos discipuladores, sermos discípulos de Cristo. Isso não quer dizer que eu vou esperar, então, para que o pastor faça o curso, de discipulado com outra pessoa. Não, discipulado é a minha vida na vida da outra pessoa. É eu ensinar a outra pessoa como ela vai caminhar na sua nova vida em Cristo. A partir da minha vida pessoal, a partir da sua vida. Não podemos e não precisamos ficar esperando por outros. Pelo contrário, nós devemos agir proativamente, gerando discípulos, gerando frutos, para que cada vez mais pessoas, possam se achegar a Deus. Um dos primeiros princípios aqui da visão igreja multiplicadora é o fator oração. E esse, muitas vezes, é um fator esquecido pela grande maioria dos cristãos. Muitos cristãos esquecem-se que a fé, ela tem que estar pautada em Cristo. E para estarmos com uma fé pautada em Cristo, precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Deus. E o primeiro passo para desenvolvermos uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Ele, é através da oração, é conversarmos com Deus. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas falam assim: pastor, mas eu não sei orar. Ok, não tem problema, você sabe conversar com outra pessoa? Se você sabe conversar com alguém, você sabe orar. Porque orar, na verdade, é conversar com Deus. É abrir um diálogo com Ele. E eu posso dizer com absoluta certeza, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, quando nós abrimos diálogo com Deus, quando nós passamos a conversar com Ele, Ele nos ouve, Ele nos responde. E isso é extremamente importante nós entendermos. Muito importante. Se nós queremos que a igreja cresça, se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos crescer numa vida de santidade, nós precisamos nos dedicar a uma vida de oração. Precisamos viver segundo os padrões de Deus. Precisamos realmente buscar a direção e a orientação de Deus para a nossa vida por meio da oração. Então, o primeiro princípio aqui da visão de igreja multiplicadora é o fator oração, é o princípio da oração. A visão da igreja de igreja multiplicadora busca desenvolver a prática da oração de forma mais intensa e contínua na vida de cada crente, na família, na vida dos líderes e na igreja local. A igreja descrita no livro de Atos praticava a oração em todas as circunstâncias.
Eles estavam felizes, oravam. Estavam tristes, eles oravam. Eram perseguidos, eles oravam. Eles eram presos, eles oravam. Então a vida de oração, ela faz parte inseparável da vida do cristão. Recentemente estava conversando com uma jovem e ela falou assim: mas pastor, eu não sinto vontade de orar, eu não sei orar direito. Eu falei assim: você sabe conversar com alguém? Converse com Deus, como você está conversando comigo agora. Você não está abrindo o seu coração para mim? Você não está falando comigo aqui? Oração é isso, não são frases organizadas e super bem boladas, né? Não é uma coisa decorada, mas é aquilo que sai do nosso coração e vai ao coração, ao trono da graça de Deus. E não importa a forma com que nós estamos, não importa se você está sentado, se você está ajoelhado, se você está de pé ou deitado. Recentemente, conversando com essa mesma jovem, ela falou assim: pastor, eu estou orando e é interessante que muitas vezes eu estou fazendo igual o senhor falou, eu vou deitar e quando eu vou deitar eu estou orando, e eu oro e quando eu percebo eu já estou dormindo. Ela tinha um problema também com insônia. E eu falei assim: não tem problema que você durma enquanto você ore, porque você está conversando com o seu pai não vai ficar bravo com você porque você dorme aos braços dele. Às vezes a gente gera uma imagem de um Deus bravo, carrancudo, que nós temos que seguir certas normas e certas regras, porque senão Ele não vai nos ouvir. E Deus, Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus bravo, nervoso, que vai nos pegar e nos saculejar, a não ser quem esteja fazendo coisa errada mesmo, né? Fala assim: acorda aí, cidadão. Não, pelo contrário, Deus é um Pai amoroso, é aquele que vai nos pegar nos braços, vai nos amar, vai nos dar carinho, vai nos repreender também quando nós estivermos fazendo alguma coisa errada, vai nos trazer à memória aquilo que nós fazemos e que desagrada a Ele, com certeza, mas Ele, acima de tudo, é um Deus de amor, Ele é um Pai amoroso. Então, os cristãos na igreja primitiva, quando nós olhamos lá para o livro de Atos, nós vamos ver que eram cristãos que oravam na alegria ou na dor. Eles oravam enquanto estavam livres ou quando estavam sendo perseguidos. A oração tornou-se uma estratégia para todas as atividades que realizavam desde o início da sua existência ou da nossa existência como igreja. E é interessante que quanto mais a igreja orava, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja orava e buscava um relacionamento com Deus, mais Deus acrescentava pessoas ao convívio daquelas pessoas. Então nós precisamos, como igreja, redescobrir o prazer da oração. Precisamos, como igreja, redescobrir a necessidade de orar, de buscar a Deus incessantemente. Porque a oração, de fato, ela é uma estratégia para todas as atividades que nós quisermos realizar. Se você quer fazer algo, ore, busque a direção de Deus. Se você quer que Deus revele os seus dons, com certeza você deve ter muitos. Ore, peça para que Deus mostre em que você pode ser útil no reino. Com certeza, tem alguma coisa que você pode fazer para ser útil no reino, para que a igreja desenvolva um papel relevante na sociedade, para que ela de fato faça diferença. Ore, não importa qual seja a sua necessidade, ore. Não importa o que você esteja passando, ore. Não importa se você esteja alegre ou triste, ore. Se você quer ver a igreja crescer, ore para que a igreja cresça. Se você quer ver crentes maduros espiritualmente, ore para que Deus amadureça esses crentes, esses cristãos. Atos 1,14 diz: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E continuavam durante toda a caminhada em oração. Atos 2,42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 42. Ana? Passa esse material aqui lá para o nosso visitante de hoje. Está na segunda folha, tá? Desculpa, eu esqueci de te entregar. Princípios de oração aí. Quinto parágrafo. E assim ficamos impressionados ao descobrir que esta igreja priorizava a oração. E por 29 vezes encontramos a igreja orando conforme nós vemos as referências aí em Atos 1, 13 a 14, 24, 2, 42, 3, 1, 4, de 24 a 31, 6, 4 e 6, 7, 59 e 60, 8, 15 e 17 e 24, Atos 9, 11 e 40, 10, 2, 9 e 30 a 31, 11, 5, 12, 5 e verso 12 também, Atos 13, 3, Atos 14, 23, Atos 16, 13, Atos 16, 13 e 16 também o 25, Atos 20, 36, Atos 21, 5, Atos 22, 17, Atos 27, 29 e também o 35. São todos episódios aqui registrados em que a igreja se encontrava orando. E olha que é um destaque bastante grande de o quanto a igreja orava. E isso revela mais uma vez a necessidade de nós nos dedicarmos a uma vida de oração. Nos dedicarmos a uma vida de conhecimento e de busca da palavra de Deus, da graça de Deus. A oração não era algo eventual para os momentos de crise, nem casual no dia a dia das igrejas no Novo Testamento. Era uma prática. Eles faziam disso um verdadeiro estilo de vida. Eles oravam em todo o tempo, sem cessar. Infelizmente, hoje, as igrejas, as pessoas têm orado pouco. Essa é uma realidade. Segundo uma pesquisa norte-americana, que provavelmente revela também a nossa vida, cerca de 70% dos pastores norte-americanos não dedicavam mais do que 5 minutos de oração, 5 minutos diários de oração. 70%. Não é pouca coisa, não. Dedicavam menos de 5 minutos de oração diariamente. Se os pastores, que são um exemplo, né? Dedicam-se tão pouco à oração, segundo essa pesquisa norte-americana. Imagina o restante dos crentes. Isso é algo preocupante e deve nos acender um alerta de que algo está errado. Basta ver os cultos de oração na igreja, né? Como são pouco frequentados. Então precisamos realmente nos voltar à oração e dedicarmos à oração e fazermos da oração um estilo de vida, um princípio elementar dos mais básicos para a nossa vida diária. Graças a Deus eu não estou nessa estatística dos 70%. E quero continuar assim. Na verdade, quero orar ainda cada vez mais, porque isso realmente é uma necessidade. Eu não sei como existem crentes que conseguem viver sem orar. Orar é essencial na evangelização, o aspecto mais importante no processo. Para os irmãos que acompanharam esta série de 31 dias de oração pela família, vocês puderam perceber através dos vídeos do pastor Sam Tipt que um dos princípios fundamentais mais elementares na evangelização
é o princípio oração. Sem oração não é possível fazer nada. Porque é por meio da oração que Deus vai despertar no coração das pessoas o desejo de buscá-lo, a necessidade e o anseio por buscá-lo. Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. É algo que todo crente pode participar na obra missionária. Em outras palavras, se você quer ver o desenvolvimento da obra missionária, ore. Os obreiros são enviados aos campos como frutos da oração. A oração é uma poderosa arma na batalha espiritual. Dificilmente uma igreja terá uma vida de oração mais efetiva do que a do seu líder. Eu tenho incentivado constantemente os irmãos a orarem. Talvez alguns até já falam assim, mas pastor, vai falar de oração de novo. E eu vou falar tantas vezes quantas forem necessárias, para que nós tomemos consciência do quão importante é a oração. A oração é fundamental. A oração é princípio básico. Como um líder pode implementar uma vida poderosa de oração? Há vários livros que abordam esse assunto e que devem ser estudados. Contudo, alguns pontos são decisivos. Tenha um tempo reservado para a oração, conforme nós vemos Mateus 6:6. Vamos dar uma olhadinha lá? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então tenha um momento específico para isso. Nossa vida ela tem que ser uma vida de constante oração. Devemos viver em oração 24 horas por dia, se possível for. Mas nós precisamos reservar um momento específico, especial, para estar a sós com Deus, ainda que seja na sua cama. Ainda como eu falei aqui, ainda que você durma nos braços de Deus em oração. Mas é importante que você dedique um tempo específico à oração. Algumas vezes eu ficava impressionado quando eu ouvia o testemunho de alguns grandes homens, através da história, que dedicavam às vezes mais de 1 hora, 1h30, 2, 3 horas à oração. E eu ficava imaginando, meu Deus, como isso é possível? Como alguém consegue orar mais do que 15 minutos? Mas, irmãos, eu quero dizer para você que se você realmente começar a desenvolver-se e pegar gosto pela oração, 15 minutos será como 15 segundos na presença de Deus. E quanto mais você se dedicar à vida de oração, mais tempo você vai investir nisso. E eu vejo que hoje isso é possível. É possível você orar 1 hora, é possível você orar 2 horas, é possível você orar 3 horas por dia. Nem que para isso seja necessário levantar mais cedo. Ou ir dormir mais tarde. Mas é possível. E aqueles que experimentam isso, realmente têm um prazer. E eu posso dizer e assegurar para os irmãos que não existe nada melhor do que esses momentos que nós investimos na presença de Deus. Alguns falam que se gasta, vou gastar meia hora, 1 hora que seja na presença de Deus. Não, isso não é gastar, isso é investir. Quando você passa tempo na presença de Deus, em oração, em meditação na palavra, você está investindo o seu precioso tempo naquilo que é mais importante, relacionamento com Deus. Eu já disse isso aqui para vocês. Não pense que para mim, que sou pastor, isso é mais fácil, não. É uma luta diária. Porque a minha carne, a minha vontade, ela luta contra o espírito. Ela luta contra os desejos espirituais. E se eu não me esforçar para dedicar um tempo a Deus diariamente, passa batido.
Por isso que é importante nós reservarmos e separarmos um tempo especial. Obviamente que não devemos fazer isso apenas uma prática religiosa, mas sim um relacionamento. Prática religiosa perde o sentido, perde o valor. E quando nós fazemos algo como prática religiosa, simplesmente, motivado por qualquer outro motivo que não seja o desejo de realmente estar na presença de Deus, aprendendo dele, sendo cheio com o Espírito Santo, isso realmente não tem sentido algum. Importante se faz, então, buscarmos realmente o relacionamento com Deus. Talvez você comece isso com 5 minutos do seu dia. Talvez você pegue lá um dia para ler um capítulozinho da Bíblia e orar ali durante 5 minutos. Mas conforme você vai aprofundando esse relacionamento, você vai descobrindo o prazer que é estar na presença de Deus. E de repente esses 5 minutos se tornam 7, 8, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora e meia, quem sabe até muito mais do que isso. Mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso começar, é preciso reservar um tempo para a oração. Também utilize a Bíblia na sua oração devocional. Utilize o cartão-alvo. Anote num cartãozinho, num papel, o nome de pessoas que você deseja alcançar para Jesus. E ore por elas todos os dias. Faça também um registro diário da oração. Eu particularmente não tenho essa prática de registrar as minhas orações, de marcar o que eu estou pedindo, as respostas, mas eu tenho testemunhos de pessoas que fizeram isso e ficaram maravilhadas de ver como Deus atendeu as suas orações, de como Deus ouviu aquilo e respondeu de uma forma tão impressionante. Porque muitas vezes nós oramos e nós nos esquecemos de que Deus nos dá as respostas. E aí são nos momentos de adversidade, quando nós pensamos que Deus nos esqueceu, que nós podemos rememorar aquilo que ficou lá atrás e vermos como Deus nos abençoou. Então, se você tem a prática, eu nunca fiz diário, nunca tive essa prática de fazer diário, mas aqueles que têm essa prática realmente podem testemunhar como Deus tem agido. Então, se você quiser, faça um registro diário das suas orações. Você também pode, se quiser, escrever as suas orações. Anotar, para depois rememorar aquilo. Tenha uma lista de pedidos, isso funciona muito bem, porque muitas vezes a gente esquece, ora por mim. Aí você fala, eu vou orar, e aí você esquece de orar. Agora, se você tiver um papelzinho, olha, fulano de tal pediu para eu orar aqui por ele. Fulano de tal pediu para eu orar por tal motivo. Então, naquele seu momento de oração, você vai pegar aquele papelzinho e vai relembrar aquele pedido de oração. Então, faça as suas anotações, façam as suas listas de pedidos de oração. Use devocionais. Alguns aqui já tem, o Manancial, que é uma edição da nossa Convenção Batista. E ali tem uma devocional diária. Outros usam um pão diário. Outros preferem fazer as suas próprias devocionais. Eu particularmente tenho mandado aí todos os dias aí no grupo da igreja e para outras pessoas uma devocional, para que você reflita nela todo dia, um versículo, um texto da Bíblia para você abrir, ler, meditar e tentar compreender como aquilo se aplica à sua vida. E é impressionante, irmãos, que eu tenho recebido constantemente testemunho de pessoas que têm sido abençoadas por um simples devocional como aquele. Já pensei em parar muitas vezes. E todas as vezes que eu penso em parar de mandar aquela devocional diariamente, alguém manda uma mensagem, alguém fala alguma coisa, diz o quão importante que ele tem sido, e isso nos encoraja a continuar. Se você tem recebido também, você pode continuar também mandando para outras pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém lá de Terra Rica, eu nem conheço. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem de alguém lá do Nordeste. Provavelmente deve ser minha sogra que deve mandar para alguém por aí, já que ela mora para lá. E como é gostoso a gente saber que aquilo que nós estamos fazendo tem gerado frutos.
Então use devocionais sérios. Participe das campanhas, né? Calendário de oração com a igreja, né? Esse mês mesmo nós tivemos um mês de oração pela família. Lembretes pessoais, use a tecnologia a favor da sua vida de oração. Coloque lá os seus lembretezinhos no seu celular. Né? Hoje eu já não uso mais agenda física de papel. Eu preciso fazer, eu coloco no celular. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu preciso me lembrar e eu não posso esquecer daquilo, eu coloco na agenda do celular. E ali, então, no dia e na hora, o próprio celular me avisa. Ele toca ali e fala assim, hoje é dia de fazer tal coisa. Ore também em família. Essa já é uma prática que nós temos desenvolvido lá em casa, na nossa devocional, né? Na hora do almoço. A gente ora ali. Cada dia um membro da nossa família ora. Tem o meu dia, tem o dia da Ana, tem o dia da Andresa, pequenininha, tem o dia da Simone. Cada dia uma pessoa ali ora durante a nossa devocional. Tenha também um companheiro de oração, alguém que vai orar com você. Não precisa ser todo dia, uma vez por semana, de vez em quando, mas tem alguém que ore com você e ore por você. Eu tenho um amigo que ele sempre está dizendo para mim, eu estou orando por você. Irmãos, como é bom saber que tem alguém orando por nós. Como é bom saber que tem alguém que investe o seu tempo se lembrando de nós, das nossas necessidades. E existem muitas maneiras de fomentar a oração, né? O pequeno grupo também é um deles. Hoje nós não temos nenhum pequeno grupo ativo na igreja, mas quando nós retornarmos a eles, esse também será um importante fator para fomentar a oração entre os participantes, principalmente com relação à intercessão. Irmãos, quão é importante nós intercedermos pela vida e pela transformação de outras pessoas, ou pelas necessidades de outras pessoas, para que Deus intervenha, ou que Ele mude o nosso coração com relação a determinados assuntos. Em especial por aquelas pessoas que nós precisamos discipular, cuidar. Quando se fala de oração, a principal ferramenta a ser utilizada na questão do discipulado é o cartão-alvo de oração. E pode ser observado os seguintes passos nesse cartão-alvo, né? Então, alguns irmãos aqui já receberam o cartão-alvo da Igreja Multiplicadora. Quem não tem ainda pode depois me procurar. Eu ainda tenho alguns separados ali. Escreva o nome das pessoas no cartão e ore por elas todos os dias. E assim que começar a orar, compartilhe com elas que você está intercedendo intencionalmente por elas. Depois de alguns dias, pergunte se tem algum pedido para que você ore. Convide as pessoas também para irem à sua casa, a fim de compartilhar uma refeição e ter um momento de convívio com elas. Convide as pessoas para a reunião do seu pequeno grupo, né, quando nós reabrirmos os pequenos grupos. Se uma pessoa mostrar desinteresse, desistir ou simplesmente recusar o convite, não desista. Continue orando e pedindo que Deus dê uma oportunidade de compartilhar Cristo com ela. A oração é a tarefa mais importante de um líder de pequeno grupo. O sucesso nesta área vai tornar-se mais fácil o sucesso nos outros hábitos. Falhar na oração vai tornar o sucesso nos outros hábitos quase impossível. Então não podemos falhar na oração. Não podemos falhar no hábito da oração, se nós queremos ter sucesso. Não sucesso humano, mas sucesso espiritual. O segundo princípio, tão importante quanto o da oração, não menos importante que ele, é o da evangelização discipuladora. Evangelização e discipulado precisam ser unidos debaixo da autoridade da grande comissão. Primeiro, porque é somente à luz dela que esses dois conceitos podem ser entendidos de forma completa. Segundo, porque só quando eles são plenamente compreendidos é que a igreja está apta a cumprir a grande comissão em toda a sua abrangência. A grande comissão é, portanto, o ponto de partida e o de chegada da evangelização discipuladora.
O cumprimento da grande comissão exige a aplicação conjunta dessas duas forças. A transmissão de verdades por intermédio da comunicação do Evangelho e os seus desdobramentos, o que compreende a sua proclamação, exposição e ensino, inclusive quanto às suas implicações para a vida cristã e a transmissão de vida por meio de um relacionamento. A evangelização discipuladora vai muito além de você pegar um panfleto e entregar para alguém e falar assim: olha, Jesus te ama. A evangelização discipuladora é muito mais do que isso. A evangelização discipuladora é você caminhar com alguém lado a lado. Alguém uma vez fez uma paráfrase, de discipulado, e ele disse que o discipulado é de si para o lado, de você mesmo para aquela pessoa que está do seu lado. É vida, a minha vida, na vida do outro. É investir aquilo que eu tenho para que o outro também conheça Jesus, para que o outro viva uma vida cristã autêntica. Por isso nós precisamos nos tornar modelos modelos discipuladores, para que os nossos discípulos, para que aquelas pessoas que vão nos seguir, vejam em nós o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam que nós fomos transformados pelo poder transformador de Cristo e assim desejem ser como nós, desejem ser como Cristo, sejam os nossos imitadores como nós somos de Cristo. Isso é evangelização discipuladora, é você caminhar com a outra pessoa de tal modo que a outra pessoa deseje intensamente viver uma vida cristã autêntica. Obrigado, irmã Rose, sempre prestativa. Muito bom, a garganta já estava secando mesmo. Então, essas duas linhas paralelas acompanham toda a dinâmica de cumprimento da grande comissão. Nas suas três dimensões, e podem ser facilmente observadas na descrição feita pelo apóstolo Paulo sobre a forma como foi realizado o seu esforço missionário entre os efésios e os tessalonicenses. O ministério de Paulo compreendia a transmissão de verdades e de vida, ensino e relacionamento, evangelização e relacionamento. Então, transmissão de verdade e vida, ensino e relacionamento, evangelização e relacionamento. Por que nós falamos aqui de evangelização discipuladora? Porque é muito mais fácil você, através do seu testemunho, você trazer alguém do seu convívio para Cristo, do que você simplesmente entregar um panfleto e esperar que aquela pessoa atenda ao chamado. Quando as pessoas veem realmente o nosso exemplo, e nós de fato testemunhamos isso na vida das pessoas, elas podem ser impactadas pelo poder do Evangelho. Aqueles irmãos que estiveram aqui quando a minha amiga Márcia veio de Londrina para testemunhar sobre a importância do relacionamento discipulador na vida dela, aquilo que eu fiz na vida dela. Podem lembrar, né? Em poucas palavras, ela disse que a forma com que eu tratei com ela, a forma com que eu lidava com ela, como eu falava com ela, como eu agia com ela, apesar dela não ser ainda cristã naquela época, fizeram toda a diferença para que alguns meses depois de eu ter vindo embora de São Paulo para cá, ela pudesse conhecer Jesus. E graças a Deus, até hoje, ela está firme no Evangelho. E volta e meia ela manda mensagem, né, se comunica conosco. Essa semana mesmo ela entrou em contato, pediu um aconselhamento. Isso é discipulado, mesmo distantes.
né? É podermos compartilhar vida, é podermos dizer e influenciar a vida de outra pessoa de alguma forma. Já faziam mais de 12, 13 anos que eu não via Márcia. E eu sequer sabia qual tinha sido o impacto da minha vida na vida dela. Mas ela disse que ela sempre, através das mídias sociais, me procurou para poder falar quão importante foi. Talvez você vai testemunhar de Jesus para alguém e pode ser que você nunca saiba qual o impacto que isso teve na vida da outra pessoa. Mas pode ter certeza que, com certeza, alguma coisa vai ficar, alguma coisa vai marcar na vida dessa pessoa. A Márcia me procurou para falar, né? Olha, você foi importante no meu processo de ir até Jesus. Mas muitas outras pessoas nunca vão falar isso para nós. E é até bom que isso aconteça para que nós não nos enchamos de orgulho. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dadas a Deus. Claro que de vez em quando é bom a gente saber, né, que aquilo que nós fizemos rendeu frutos. E quando nós decidimos praticar a evangelização discipuladora, quando nós decidimos ser exemplo na vida de outras pessoas, pode ter certeza que Deus em algum momento vai falar ao coração dessas pessoas. Porque na verdade, nossa função é proclamar o Evangelho, nossa função é discipular. Mas quem tem a função de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Talvez você não veja com os seus olhos o fruto do seu trabalho, mas com certeza eles estarão registrados no livro da vida, no livro do Senhor. Aí os irmãos têm um quadrinho, né, que mostra um gráfico que mostra o processo da evangelização discipuladora e a comunicação do Evangelho. Chamar, agregar e aperfeiçoar. Chamar, né? Falar sobre Jesus. Agregar é caminhar com o lado, ensinando a pessoa a ter uma caminhada com Deus. E aperfeiçoar é capacitar a pessoa a gerar outros discípulos. E assim levá-la ao batismo e a um relacionamento cada vez mais profundo com Cristo. O relacionamento discipulador, por sua vez, uma vez que a evangelização discipuladora é a comunicação do Evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. O que a evangelização discipuladora implica? Em primeiro lugar, evangelização discipuladora implica em orar. E mais uma vez nós caímos no primeiro princípio. Todos os princípios aqui, eles estarão intimamente ligados com esse princípio básico fundamental que é a oração. Então, a evangelização discipuladora, ela implica em oração, implica em orar. Como já tratado na lição sobre oração, antes de qualquer coisa, nós precisamos orar, orar e orar. De forma geral, por pessoas desconhecidas e de modo específico, por pessoas conhecidas. Então vamos lá, trazendo isso aqui, esmiuçando um pouco mais isso aqui. Orar de modo geral, quando nós oramos para que as cidades sejam alcançadas por Jesus Cristo. Isso é uma oração de modo geral, para que as pessoas, o que importa é que nós de fato possamos orar para que essas pessoas sejam entregues a Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a evangelização discipuladora implica em ir evangelizar. Aliás, ir evangelizar exige um movimento intencional na direção do perdido a fim de lhe proclamar a mensagem do Evangelho. E essa foi, por exemplo, a ordem dada pelo anjo a Filipe, em Atos 8, 26. Levanta-te e vai, e depois aproxima-te e acompanha essa carruagem. O resultado foi a conversão e o batismo de eunuco. Outro exemplo foi a direção dada por Jesus ao ex-endemoniado de Gadara. Vai para casa, para a tua família, anuncia-lhes
quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Nós é que temos que criar oportunidades, ir intencionalmente na direção do perdido e não ficar esperando até que as circunstâncias estejam perfeitas. Do contrário, nós nunca agiremos. Então nós precisamos criar as circunstâncias para que as pessoas sejam alcançadas, sejam evangelizadas. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Ficamos impressionados ao ler em Atos que aqueles irmãos buscavam testemunhar de Jesus a todas as pessoas por onde quer que fossem. Testemunhar por onde quer que nós estejamos indo. Muitas pessoas não têm essa facilidade. Eu particularmente não tenho essa facilidade. Eu sou, como os irmãos sabem, introvertida. Então, se eu chegar num lugar e ninguém puxar conversa comigo, eu vou ficar ali quietinho. Mas tem pessoas que dão bom dia até para cavalo. Né? Tem pessoa que onde chega já engata uma conversa. Eu gostaria de ser assim, mas infelizmente não sou. Então, para eu chegar em um lugar e engatar uma conversa com alguém, eu tenho que quebrar muitas muralhas, muitas barreiras para poder engatar uma conversa. E assim, aqueles que têm mais facilidade, né, de fazer amigos, assim, testemunhem. Na verdade, é uma função de cada um de nós. Quando pensamos em pessoas do nosso relacionamento, nossos familiares, amigos e conhecidos, o ir significa vencer as barreiras do medo e da timidez para comunicar o Evangelho. Com relação às pessoas desconhecidas, o ir se traduz em abordar essas pessoas onde elas estão, nas ruas, nos locais públicos e nas casas, e até os confins da terra, Atos 1:8. E então, desanunciar o Evangelho. Esse é o princípio da semeadura abundante. Era assim que Paulo procedia, como vemos neste texto, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5:16. Por fim, evangelização discipuladora implica em anunciar. A ação de anunciar pode ser ilustrada como uma flecha atingindo um alvo, em que a flecha é a mensagem do Evangelho e o alvo é o coração da pessoa perdida. Para que essa flecha chegue ao seu objetivo, é necessário pensarmos em alguns fatores. Primeiro, público-alvo, a mensagem, a abordagem, a linguagem, o vínculo e a oração, que podem ser assim visualizados para anunciar, como nós vemos no quadro aí abaixo. Abordagem, linguagem, vínculo e oração. E então isso torna-se a mensagem e pode impactar e transformar a vida das pessoas. Ok? Perguntas? Podem perguntar, não fiquem acanhados, podem participar. Só eu falei até agora. Fala, irmã Rose. Não fala não, pastor. Não? Estou gostando sobre discipular. Lourdinha? Quer acrescentar alguma coisa? Eli? Claudici? Ana? Nosso amigo visitante, qual o seu nome? Luiz? Seja bem-vindo. E espero que você volte mais vezes. Então aí tem alguns exercícios para você, depois pode fazer aí em casa com calma. Explique o que é uma igreja multiplicadora, quais as principais diferenças entre os princípios, propósitos de métodos e modelos, porque a oração é importante para sermos uma igreja multiplicadora. Enfim, que nós possamos realmente aprender a ser uma igreja multiplicadora, que possamos viver realmente uma vida de oração, de intencionalidade na evangelização, de nos aproximarmos das pessoas
com a real intenção de levar Jesus a elas. Como eu disse, algumas pessoas têm mais facilidade, outras, como eu, vão ter mais. Mas é importante falarmos de Jesus, é importante testemunharmos. Como eu disse no exemplo da Márcia, sempre fui uma pessoa introvertida, né? E existem N métodos, né, para a gente falar do amor de Deus. Com Márcia, uma das formas foi, às vezes, pequenas mensagens, né? Uma vez eu participei da festa de aniversário da filha dela. Ao invés de naquele dia ir para a igreja, eu continuei na festa. E isso fez uma grande transformação na vida dela, segundo o testemunho que ela mesma deu aqui. Às vezes aquilo que a gente pensa que não tem valor algum, para a pessoa que está recebendo, para a pessoa que está vendo, faz toda a diferença. Às vezes um pequeno detalhe na nossa vida, no nosso modo de se comportar, no nosso modo de falar, fazem toda a diferença. A forma com que nós tratamos as pessoas, com que nós olhamos, com que nós falamos, o cuidado, o respeito, fazem toda a diferença na vida de uma pessoa, se nós queremos de fato alcançá-las para Jesus. Que nós possamos refletir sobre isso, possamos querer caminhar ombro a ombro com outras pessoas, discipulando-as, trazendo-as para Jesus, trazendo-as para um relacionamento com a igreja, trazendo-as para um relacionamento conosco mesmo, mas principalmente para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que é o nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, aquele que fez tudo e continua fazendo tudo por nós. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmã Rose? Soberano Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, Deus, por teu privilégio, ó Pai, de ver esse sol brilhando e o vento tocando em nossa face, saber que estamos debaixo das tuas mãos, guardados pelo Senhor. Obrigado pela tua palavra, ó Pai, que veio de encontro aos nossos corações, nos lapidando, ó Pai, nos fazemos, ó Pai, ser discípulos do Senhor, onde nós estivermos, ó Pai querido. Ó Deus, seja conosco no decorrer desse dia, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, e nos dê condições, ó Pai, de chegar aqui logo mais às 7 horas da noite, ó Pai, para juntos louvar ao Senhor. Obrigados pelos teus feitos, pois sabemos que as tuas mãos conduzem nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, logo mais às 19 horas nós teremos o nosso culto e todos estão convidados.